Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada. Bora lá falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT do Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Inter tu encontra nos conteúdos aqui do canal, tá? Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal. A gente está muito próximo de bater 80 mil inscritos. O like é importantíssimo e ajuda o conteúdo a ser disseminado, assim como o teu compartilhamento, seja nos teus grupos de WhatsApp, com os teus amigos colorados ou até mesmo nas tuas redes sociais. E aí, inclusive, me marca lá, né? Seja no X, seja também no Instagram, coloca lá a minha arroba, porque daí a gente troca uma ideia na DM, de repente te reposto também, enfim. E a gente vai cada vez mais botando a timeline mais vermelha do Brasil. Beleza? O Inter que tem aí algumas questões envolvendo o mercado, o Inter também tem algumas coisas envolvendo o plano, né, de jogo contra o Atlético Paranaense, estreia colorada no Campeonato Brasileiro, dentro de seus domínios, dentro do estádio Beira-Rio. Vou estar lá, inclusive a convite da Pênalti. A convite da Pênalti, que é patrocinadora oficial do Brasileirão. Vou estar na beira do gramado ali, vou fazer conteúdo, vou tentar fazer um vlog legal dessa estreia do Internacional na principal competição aqui do Brasil, beleza? E claro, depois a gente tem intervenção direto do Beira-Rio, com o pós-jogo, coletiva, zona mista, toda análise, bastidor e tudo que vocês estão acostumados aqui há um tempão já em cima do meu trabalho, beleza? Bom, eu tinha falado para vocês que Inter de Santa Maria, depois Grenal e agora a estreia do Campeonato Brasileiro seriam com um time quente, né? O considerado titular, o que o Inter tem de melhor. E foi basicamente o que aconteceu. O Inter repete diante do rival Grêmio, agora no domingo, o mesmo time do Inter de Santa Maria. Tem ainda algumas possibilidades, claro, de melhorias em cima das opções que o Pesolano tem, como o Félix Torres, o próprio Rodrigo Vidiaga, mas a tendência é que para agora, diante do Atlético Paranaense, a gente tenha o mesmo time que goleou o Grêmio e que venceu o Inter de Santa Maria. Tem alguns pontos que estão incomodando, como por exemplo, a bola aérea defensiva e a bola parada. O que me disseram é que deram a incumbência ao Pablo Fernandes para que ele dê ênfase não apenas nas correções, mas também na melhoria dessas duas condições de jogo. Bola parada, tanto defensiva quanto do ataque, e a bola pelo alto, daí junto à defesa, junto aos seus defensores, aos seus zagueiros, tá? Tendência de que o Vitor Gabriel e o Gabriel Mercado sigam, tá? Principalmente neste jogo. Aí no final de semana deve haver um rodízio. Alguns jogadores devem sair, principalmente porque o Inter está praticamente encaminhado, né? A classificação para as próximas fases do Campeonato Gaúcho. Então, contra o Caxias, a gente deve ver um time misto, um time um tanto descaracterizado. Aqui, ó, por exemplo, se a gente pegar o calendário do Inter, joga contra o Atlético, então, né, dia 28, depois dia 31 vai a Caxias, aí no dia 4 de fevereiro vai ao Rio de Janeiro, enfrenta o Flamengo no Maracanã. Aí tem o final de semana 7 e 8, que são as quartas do Gauchão. Depois das quartas do Gauchão, tem Inter e Palmeiras no estádio Beira-Rio, dia 12. E aí tudo depende, né, a questão da semifinal do Campeonato Gaúcho, que pode ser dia 14 ou dia 15, dia 18 ou dia 22. E aí lá no finzinho de fevereiro a gente vai ao Pará, por conta, né, obviamente, do Campeonato Brasileiro, para jogar contra o Remo, 25/2, tá? Remo, inclusive, ontem eu falei para vocês que o Remo quer levar o Ivan, né? Falei sobre uma possibilidade de empréstimo, falei sobre uma possibilidade de venda por parte do Inter. Assim, tem dois pontos. Primeiro, o Inter quer, no mínimo, faturar o que ganhou, o que pagou, melhor dizendo, né? Se fala na casa do 1 milhão de euros, mais 20% dos direitos econômicos que tinha do Carlos Miguel. Então, entrega para o Corinthians os 20%, mais esse 1 milhão de euros, agora ainda não descobri se é parcelado ou não, o Ivan vem a Porto Alegre. A questão é, ele tem um contrato até o final desse ano. Para ele ir por empréstimo, ele teria que renovar o seu contrato com o Internacional.
E o Inter, mesmo que o goleiro no ano passado tenha entrado, feito bons jogos, o Inter não tem a convicção de que vale a pena apostar nesse jogador, fazer um novo contrato, um novo vínculo, uma renovação, como eu disse, e aí a partir disso pagar aumento de salário, pagar comissão de empresário e tudo que acontece numa transação desse gênero, tá? Em vez de simplesmente daqui a pouco paga, Remo, obrigado, valeu, libera o Ivan, fica com o Antony, o Inter acredita no Antony, tá? Ou então também trabalha os guris da base, já pensando, quem sabe, até no ano de 2027. Muito se fala da possibilidade de o Alisson retornar, né? Muito se fala. Ele tem um contrato. Eu até posso pegar aqui e dar uma olhada. Vou aproveitar que eu estou com o computador aberto aqui. Eu vou botar aqui Alisson Becker. Vamos ver. Se eu não me engano, é o meio de 2027, tá? E como eu não quero daí falar bobagem, mas é porque todo mundo fala que o Inter vai ter o Alisson de novo, né? Em 2027. O próprio Alisson falou sobre isso, né? Agora, quando deu uma entrevista esses tempos falando que quer terminar a carreira no Inter e tal, mas não quer deixar o Liverpool sem terminar o seu contrato. Ele que agora tem 33 anos, o Alisson, né? Para mim é um dos melhores tranquilamente, se não, olha, top 3 do mundo, né? Ele tem um contrato com o Liverpool até 30/6 mesmo de 2027. Então tem toda essa questão aí do 2026, do goleiro Rocher ser o titular e o Antony ser aí o seu primeiro reserva. Mais ainda, cara, eu conversei com algumas pessoas sobre a negociação envolvendo o Alejandro. E o Paulinho vem falado constantemente com esse jogador. Paulinho acredita que esse jogador possa vir a ser um grande acréscimo no grupo do Pesolano. E além do convencimento em termos de grana, em termos de projeto e tudo mais, já houve uma conversa do Paulinho para que ele também, Alejandro, ajude a pressionar a direção do CSKA para a liberação. E aí aqui a gente está falando do empréstimo. Já trouxe informação na outra semana que eles não abrem mão da obrigação de compra. Por quê? Eles já fizeram isso com o Rodrigo Villagra, né? E querem fazer o mesmo agora com o Alejandro. A partir do momento que tu tem obrigação de compra, não tem o que fugir. Tu vai ter que renegociar um contrato, por exemplo, de empréstimo e opção de compra. Perfeito, isso é de boa. Mas a partir do momento que tu tem a obrigação de compra, fica ruim. Então vamos supor que o jogador, o Alejandro, tenha ido de uma forma mediana aqui. Aí o Inter tem a opção de compra. Ele pode chegar no CSKA e dizer assim: eu vou apostar nesse cara, mas eu quero diminuir essa opção de compra. Se tiver a obrigação, é impossível fazer isso. Então tem essas questões burocráticas também envolvendo a questão do Alejandro, tá? O contato do Fabinho com o atacante é quase que, sabe, sei lá, semanal, mas existe uma conversa de muito tempo já entre as partes, até com o staff do jogador. O staff do jogador está ajudando, né, na tentativa de liberação. E aí aqui deixar muito claro, né, até perguntei, tá, mas isso aí não caracteriza assédio? Não, porque o CSKA sabe que está sendo conversado e que também, além da conversa, o CSKA liberou o jogador para conversar. A única questão é que o CSKA colocou os termos dele, que é o que está tentando ser modificado ao longo aí dos próximos dias. Vai chegar mais gente. Isso é garantido no bastidor e nos corredores do Beira-Rio. Um lateral esquerdo e um zagueiro. Esses dois é o que o Inter busca muito, além, claro, do Alejandro, né, que é o que eu falei aqui no conteúdo. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece de deixar aquele like, de compartilhar o conteúdo, e amanhã e hoje também, né? Claro, está com a gente sempre a partir das 8 horas, tá? No Intervenção. Bolívar, Glauco Paza, o Ale Dornelles, também o Diego Brião e muita coisa legal para vocês. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.